Fala, criaturas, como é que vocês estão? Aqui é Gali Galau, sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês podem notar, a gente mudou aqui de cenário. E não foi o cenário só que mudou. Eu também vou falar de um conteúdo diferente que eu nunca falei aqui. Eu sou uma pessoa que gosta muito do cinema, sabe? Eu gosto muito de ver filme. E eu acho que é um tema assim que vai combinar comigo. E pra começar a nova fase do canal, eu vou comentar aqui sobre um filme que é muito especial pra mim. Não é muito famoso, mas é muito especial pra mim. Porque esse foi um filme que assim me incentivou a criar o canal. Como eu já falei, esse filme é quase perfeito pra mim, mas ele tem um defeito. Antes de falar desse defeito, eu vou alguns pontos interessantes que eu reparei. Eu vou resumir. Eu vou falar uma coisa que me pegou no storytelling e no elenco, na escolha do elenco. Depois eu vou falar o defeito que eu vi. Primeiro vamos resumir o filme. Esse filme é uma biografia do Christian Figueiredo, um influencer que ficou famoso durante a década de 2010 por produzir conteúdo pro YouTube. Desde pequeno, ele sempre sofreu bullying por ser o mais fraco, não só física como mentalmente. Ele temia muito as situações mais difíceis. E isso durou até a adolescência dele, onde, como ele mesmo fala no filme, eu me tornei o típico loser de filme americano. ainda assim, ele tinha dois amigos, os melhores amigos dele, o Rodrigo e o Ian, que ajudavam ele a fazer alguns curtas que foram as primeiras publicações do canal dele. Se você for lá em Eu Fico Louco, for mais antigo, você vai ver. Os primeiros vídeos são produções curtas. Um certo dia de aula, ele reencontra uma antiga amiga dele que acaba mexendo um pouco com os sentimentos dele. Ele era BV. Pela fase que ele tava, pela idade que ele tava, ali pelos 15, 16 anos, era vergonhoso ser BV. E como ele tinha medo que alguém soubesse, ninguém sabia. Nem mesmo o melhor amigo dele, o Ian. E o Rodrigo também. Mas eu acho que o Ian é o melhor amigo. Enfim, nem o Ian sabia. E uma vez ele acabou sendo encurralado pelo Ian pra falar se ele era bebê, quem que tirou o bebê dele. E ele acabou inventando uma garota. E essa garota existiu na vida real. Era a Gabi Coelho. A situação depois sai do controle dele. Muita coisa acontece. Indas e vindas, idas sem vindas, idas sem vindas, mas que no final do filme pode mostrar uma possível vinda. Aparentemente ele tinha uma boa relação com a família dele. Os pais eram separados. No filme não mostra muito bem a relação entre os pais dele, mas mostra que ele tinha uma relação muito boa, tanto com o pai quanto com a mãe. Os dois eram pais muito bons pra ele. Ele tinha uma avó também, que era meio rabugenta, mas ela ensinou muita coisa importante assim pra ele. Manda todos eles da merda. E ele também tem uma irmã que eu imagino que era mais nova, mas eles não pareciam se dar muito bem no filme. Tipo, ela parecia meio que fazer bullying com ele. Durante o filme, ele acaba tendo uma perda muito forte, assim, que acaba mexendo muito com ele. E nessa mesma época que ele perde essa parte, assim, da família dele, ele já tá muito mexido, porque parte da amizade ele já tá muito mal. Ainda acontece isso, ele não sabe mais o que fazer, ele começa a desabafar com a câmera. Depois ele desabafar com a câmera, ele posta no YouTube e acaba saindo mais certo do que ele esperava. E agora eu vou falar aqui pra vocês uma das partes que eu, assim, desde que eu vi, eu falei, caramba, que foi a escolha do elenco jovem. Tirando o Ian e o vilão que teve no filme, todo o elenco jovem atuou em alguma novela do SBT, teve uma personalidade lá, depois uma personalidade totalmente diferente nesse filme e depois outra totalmente diferente. Pra mim, eu acho que esse filme acabou ajudando um pouco a eles serem vistos como atores que conseguem atuar em outros tipos de personagens. Pra começar, o Felipe Bragança, que fez o Christian na versão jovem, ele em 2013 fez um papel de playboy, o Duda no caso, em Chiquititas. Depois fez o papel do loser, que era o protagonista nesse filme em 2017. E depois o papel de um galã em Cinderela Pop, sendo o Fred, em 2019. A Bel Moreira, que no caso era a Alice, a amiga dele, ela fez um papel de vilã em Chiquititas, era a líder lá das top 3, que fazia bullying com as meninas, com as chiquititas. Fez o papel de mocinha nesse filme, que foi em 2017. E apenas um ano depois do lançamento desse filme, ela fez um papel de outra mocinha, só que ela não era protagonista, como a Raquel em As Aventuras de Poliana. A Giovanna Grigio, que no caso era a Gabi Coelho, ela fez a Millie em Chiquititas em 2013, mas ela é uma exceção aqui porque antes de fazer esse filme, ela já tinha saído do SBT e feito outros papéis, como a Jerusa em Eita Muito Bom, de 2016, e Samantha em Malhação Viva a Diferença, que é do mesmo ano de Eu Fico Louco. Pra finalizar, o Tomás Costas, que era o Rodrigo, um dos melhores amigos do Christian. Ele interpretou Daniel, que era um nerd fofo, em Carrossel, em 2012. Depois, em 2015 e 2016, ele fez o mesmo personagem na continuação de Carrossel,
Carrossel, com os filmes Carrossel 1 e Carrossel 2, os filmes da Maria Joaquina. E em 2019 ele atuou como Gustavo, apelidado de Gol, por ser um atleta, um goleiro de handball, que inclusive era um goleiro de handball muito popular, que fazia bullying com as minorias na websérie da VTube, em prova. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas pra mim eu achei interessante ver isso aí. Agora eu vou falar sobre o storytelling. Eu não sabia, depois de pesquisar um pouco o review desse filme, eu achei muito interessante que eu descobri que, na verdade, toda aquela história não aconteceu tipo tudo junto. Foi um monte de história avulsa que o próprio Christian pegou de um dos livros dele, uma das biografias dele, e ele conseguiu juntar todas as histórias e fazer uma linha lógica. Pra mim isso foi muito bom, foi sensacional. E pra finalizar, a única coisa assim que eu vi que me pegou bastante foi a trilha sonora, porque assim, durante o filme todo tem trilha sonora, mas durante o filme todo a trilha é quase inaudível, você tem que perceber muito, você tem que ouvir muito bem pra ver que tem uma música tocando ali no fundo. Só no começo, no meio, uma parte que ele meio que encontra pessoas diferentes que tem uma banda, e no final, quando ele começa quando ele viraliza na internet, é que toca a música principal. É isso, espero que vocês tenham gostado, mas deixando bem claro aqui que eu não sou nenhuma profissional, eu sou apenas uma cinéfila amadora que sabe o básico do básico do básico do cinema e que quer compartilhar com vocês a minha opinião, quer ver um pouco da opinião de vocês sobre o filme. E é isso, até a próxima, tchau!